sou Lorana Costa, vivo na Holanda, sou do Unidas em Cristo, esse grupo evangelista que até hoje é sobre Jesus Cristo, os seus estatutos e a sua aliança. Você, minha irmã, meu irmão, que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, procura no seu bairro, na sua cidade, algum lugar onde você possa conhecer e receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu cumprimento as minhas amadas que se encontram aqui, a paz do Senhor. E mais uma vez, hoje nós vamos estar aqui unidas para falar do precioso nosso coração, que é o elo maior entre a humanidade e o nosso Deus. A palavra de Deus que eu quero compartilhar hoje com as irmãs está em Provérbios 4:23. A palavra do Senhor diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Aleluia. Aleluia. Sobretudo, guardemos o nosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Aleluia. Aleluia. Eu digo que é uma palavra muito, 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 muito linda, muito forte, muito, muito amável, porque nós, crente não crente, que nós devemos sempre guardar o nosso coração e entender a plenitude sentimental da confiança de Deus para com nossas emoções e para com a cura do nosso coração. Guardemos o nosso coração, porque dele, dele temos a preciosa vida, dele temos as emoções, nele nós todos os dias levantamos os dias bons e os dias maus, então que nós possamos guardar o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que devemos guardar o nosso coração para que nós não abrimos as nossas portas para a ansiedade, não devemos entregar o nosso coração para as coisas más, mas sim devemos guardar o nosso coração para valorizar a aliança, os estatutos de Deus. Porque a humanidade nos últimos tempos tem estado em distrações sobre mídia, preocupações com que vamos vestir, com que vamos comer, esquecemos de correr a caminhada para o dono do coração, que é o nosso Deus, que tem as suas alianças, os seus estatutos. Nós devemos nos santificar cada vez mais e mais diante de Deus para restaurar os nossos corações, para trazer cura aos nossos corações, para ter o alinhamento do propósito, porque que nós estamos aqui nesta terra para os nossos corações. Coração é um bem precioso quando é alinhado com o propósito de Deus, quando há a palavra de Deus como mel sobre os nossos corações, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 19:10. Quando nós entoamos o louvor divino no nosso coração constantemente, nos desviar do propósito desse mundo enganoso. O coração é um bem bem precioso. Eu quero dar um breve testemunho. Eu tenho duas colegas, uma que já trabalha comigo há mais de 5 anos e a outra que está apenas já 7 meses na nossa empresa.
E ela já chegou a fazer muita confusão, que eu já orei muito com a irmã Isabel, graças a Deus que o Senhor é bondoso e misericordioso. Derramou da sua graça e tenho paz. Afastou-se de mim, mas agora pegou numa outra colega minha. E está a fazer tanta confusão que está a criar grupinhos para tirar a outra colega da empresa. E eu me encontrei, me vi, ela veio falar comigo e eu estava assim a explicar o que é que eu tivera conversado com a colega. E eu propus à minha outra colega que estava lá a fazer guerra, eu disse, olha, faças uma lista de 10 pontos, escreves o porquê que você quer estar aqui nessa empresa a trabalhar, quais são os pontos positivos que você até hoje já ajudou a empresa. Escreve, se tu encontrares pelo menos só 3 pontos, então desista de trabalhar, procura outro lugar. Mas se tu encontrar pelo menos até 7 pontos, que você é uma colega presente, que você é uma pessoa para além de estar aqui a prestar serviço, também te preocupas com o teu próximo, então batalha. Batalha para que você não perca o teu emprego. Então expliquei isso na outra colega que eu tivera falado com a nossa colega. Ela começou a se exaltar e começou a me ameaçar. E eu vim para casa, eu disse, mas o que que eu falei de errado? Lá o Espírito Santo tocou-me. Há pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Guardar o teu coração, porque dele procede a vida. E eu cheguei, eu disse, não, ela não pode me ameaçar. Eu sou filha de Deus e até hoje o meu coração está alinhado com o Senhor. Quem é ela para vir me ameaçar? E eu fiquei, analisei, eu disse, não, sabe o quê? Meu Deus é o Deus da palavra viva, da palavra verdadeira. Eu me prontifiquei a partir de hoje em ajudar a outra minha colega para que ela não perca o seu trabalho. Porque Deus diz que melhor e maior é a graça daquele que dá. Nós não, o dar não é o bem material, mas nós podemos dar com a palavra do Senhor, com a aliança e os estatutos que nós carregamos do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, por isso é que hoje o Espírito Santo tocou-me muito nesta palavra de Provérbios 4:23. Nós, quando temos um coração curado, nós conseguimos também curar certas pessoas, porque do nosso coração tem o ganho, do nosso coração tem a fonte da vida. Nós, quando temos o nosso coração em alinhamento com o propósito do Senhor, temos a relação com Deus para a edificação da rocha, para a edificação da paciência, do perdão, do amor, de refletirmos o que é o amor de Cristo sobre as nossas vidas, na mudança do nosso velho para o nosso novo, para a glória da segunda casa. Então, nós temos esse coração que eu digo que é um elo tão lindo, porque nesse instante nós pedimos a Deus para que Deus se faça morada sobre o nosso coração e para que nós também possamos morar no coração de Deus para que Ele possa nos guiar nos seus caminhos, nos mostrar a grandeza dos seus mandamentos, nos mostrar como nós não precisamos estar a olhar o nosso passado, mas somente olharmos o nosso futuro, olharmos para a frente, porque nós temos um coração treinado pela aliança de Jesus Cristo. Nós temos um coração que temos o domínio e a autoridade de caminhar de acordo com a palavra de Deus. O nosso bem, que é o nosso DNA, nossa identidade em Cristo Jesus, nosso Senhor, já não nos permite mais nós estamos a ver as coisas com ansiedade, não nos permite mais nós estamos a ver as coisas maldosas, não nos permite mais nós estamos a ver certas coisas que o mundo oferece, programas que não são desejáveis para a nossa orelha, para que não nos possa cansar
a nossa mente, para que não nos traga dúvida, preocupações com o espírito da ansiedade. Glória a Deus, que nós hoje pensamos de acordo com as coisas dos céus, pensamos de acordo com as coisas diante que Deus meteu para que nós possamos caminhar pelo decreto dos seus mandamentos, porque nós temos uma relação pelo cuidado de Deus, então nosso coração hoje, porque outrora, né, nosso coração era desobediente diante dos olhos de Deus, mas glória a Deus que nós hoje renunciamos à carne e nós caminhamos pelo Espírito, e a bondade do Senhor é constantemente conosco. Nós hoje conseguimos, me admira que há vezes que a gente vem do trabalho tão cansado, mas um lado quer descansar, o outro lado está preocupado, ou entrar no Gotas de Amor, ou entrar na live para preencher aquele minuto que nós queremos que não seja preenchido por outras preocupações. Glória a Deus pela influência que esse ministério tem nos dado de buscar cada vez mais e mais a palavra de Deus, de nos desligar de toda mentira, de toda a crueldade deste mundo, de buscar somente o domínio próprio, buscar o perdão, o amor, de sarar as nossas feridas, aquelas feridas que no passado nos deixou sequela que até hoje ainda nos fere, mas glória a Deus que hoje nós estamos a caminhar pela verdade que está escrita na Bíblia, que desmantela toda mentira, buscando a palavra de Deus, buscando sarar cada vez mais e mais de uma forma correta, não pela força da rapidez do mundo, mas pelo decreto da palavra de Deus e seus mandamentos. Por isso é que eu digo que o nosso pensamento hoje já está corrigido. O nosso pensamento hoje já não aceita mais as corrupções desse mundo, de estar a apontar, matar, julgar, buscar a mentira maligna. Glória a Deus que nós hoje temos um justificador, que é Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E tudo que nós cremos e tudo que nós pensamos é tudo do seu ser bom. Precisamos aprender mais a submeter o nosso coração a Deus, adorá-lo, buscar o espírito da oração, buscar a palavra decretada que, que Deus tem decretado em cada estação para o nosso pensamento, para a nossa casa, para o nosso dia a dia, porque nós, quando buscamos a presença de Deus, somos preenchidos e a gente já tem o espírito em alerta, já conseguimos identificar certos pontos que o inimigo tem tentado trazer as suas armaduras para que nós sejamos confundidos. Mas glórias a Deus que nós, nessa estação, que nós, nesse tempo, não é o nosso eu, mas sim a aliança e os estatutos de Deus que está sobre nós, as alianças que Deus decreta diariamente para os seus filhos. Porque nós hoje já conseguimos filtrar tudo aquilo que não é louvor. Nós hoje já conseguimos filtrar tudo aquilo que não edifica o nosso caminho. Porque nós hoje vivemos sob o coração de Deus e caminhamos sob os seus estatutos, sob os seus ensinamentos, caminhamos sob a semente que Deus decretou para o nosso eu. Por isso é que nós hoje também vigiamos muito a nossa vista, que é um dos elos que eu digo que às vezes registra coisas que não dá para edificar o nosso ser. Por isso é que nós temos que estar constantemente a vigiar a nossa vista, porque dela, Deus disse na sua palavra, de preferência entrar nos reinos do céu sem um olho do que ter olhos maldosos.
Então, por isso é que nós hoje temos que vigiar muito, 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 porque nós acreditamos que nesses últimos anos o mal está cada vez mais perigoso, o mal está cada vez mais ameaçado, como é que eu posso dizer? O mal está cada vez mais, eu digo, com mais imoralidade para nossas vistas. Hoje nós vimos toda espécie de ofertas nas televisões. Glórias a Deus que nós, como servos do Senhor, nós já conseguimos distinguir o que é que os nossos filhos possam ver e o que é que os nossos filhos não possam ver. Não depende de serem adultos, mas depende de nós termos o domínio e autoridade sobre a nossa casa. Então, por isso é que eu digo que nada é impossível para aquele que crê, porque o suficiente de Deus, o seu poder, aperfeiçoa nas nossas fraquezas emocionais, porque nós, apesar de nós repousarmos no nosso pastor, que é Jesus Cristo como nosso Salvador, e nos dar a restauração do nosso ser celestial, mas mesmo assim, há momentos que nós ainda nos encontramos com ansiedade. Uma glória a Deus que nós temos o entendimento agora de guardar o nosso coração, a nossa mente contra toda ansiedade, de buscar somente a, a palavra de Deus e combater a insegurança, combater o medo, combater todo o decreto maligno que tem nos apontado, que tem nos caluniado, que tem trazido os seus desprazeres desejados no maligno, que ele sabe mais fazer. Esta era a palavra que eu tinha que compartilhar com as irmãs. Agradeço pela oportunidade e eu vou fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. A tua palavra diz que nós temos que guardar o nosso coração, proteger, fechar o nosso coração de toda ansiedade, de tudo quanto o inimigo tem tentado trazer para a nossa casa. Então, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu amor, Pai, obrigada pelo sangue de Jesus Cristo, que está na nossa frente, na nossa direita, na nossa esquerda, na nossa trás, sob o alicerce da nossa casa e sob o topo do telhado da nossa casa. Pai, obrigada por tirar todas as batalhas do nosso coração, todas as frustrações. Obrigada, Pai, por nos dar, Senhor, o propósito da alegria, o propósito, Pai, de um campo fértil para que nós possamos cultivar todas as tuas alianças, Pai, desde Gênesis Apocalipse, para o bem da nossa casa, Pai. Eu oro agradecida, bendizendo o teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, irmã Kessler, pela oportunidade. Amém. Glória a Deus, irmã Lalana, que Deus continue te abençoando